South by Southwest, ou simplesmente SXSW, como ficou conhecido o evento, é um festival de tecnologia, inovação, cinema, música, artes e, sobretudo, tendências, que acontece todo ano em Austin, no Texas, Estados Unidos. E tudo começou em 1987, o que torna o evento o mais longevo festival de inovação do mundo. No ano passado, o SXSW voltou a ser presencial, como será também esse ano. Se você não ouviu falar muito do assunto, é a pessoa certa para acompanhar a gente nessa entrevista. E vai ouvir falar cada vez mais, porque ele acontece já já, entre os dias 10 e 19 de março. E ainda dá tempo de se programar para ir, hein? Na programação, nomes relevantes do mercado mundial abordam economia criativa, mudanças climáticas, o futuro do trabalho, realidade aumentada, metaverso, terapias psicodélicas, enfim, muitos outros temas. Temas que também falamos no nosso evento Febrabantec e nas nossas redes. E por isso está aqui comigo para entrevistar a nossa convidada, Denise Perotti, que é gerente de eventos e da plataforma Febrabantec. Oi, Denise. Oi, Mona. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com você. A ideia é a gente já fazer um aquecimento aqui para o Febrabantec, né? Isso aí, o Febrabantec é de 27 a 29 de junho, hein? Eu espero todo mundo lá. É isso aí. Então, por isso, a gente tem uma convidada muito especial mesmo aqui no estúdio com a gente, a Simone Clias. Simone, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. Bom, eu que agradeço, né? Estar com você, a Denise aqui, com o pessoal. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. A Simone é uma das mentoras do SXSW nos últimos 4 anos e ela também é uma das grandes referências no Brasil quando o assunto é voz. Simone é locutora de grandes marcas, além de embaixadora da Women in Voice e vice-presidente da XRBR, associação que reúne empresas e profissionais que trabalham com realidade virtual e tecnologias imersivas desse mundo cada vez mais digital. Bom, Simone, a gente queria a gente queria que você nos antecipasse um pouco do que está por vir nesse evento tão esperado. Bom, é uma loucura, né? A gente já está falando de um evento, a gente já está antecipando, já está curtindo o evento antes de acontecer. A gente tem a previsão, a expectativa que seja um sucesso de público brasileiro. Muitas delegações brasileiras já confirmaram presença, vocês duas também, a gente está sabendo. Já deu um spoiler aí. Eu já dei! Acompanhei tudo com as correspondentes Febraban. Olha, vai ter muita gente lá, então, 2019 a gente foi a primeira delegação em número fora dos norte-americanos, a delegação brasileira. 2022, não, né? A gente estava voltando da pandemia e agora esse ano, sim. Quer que eu conte alguns grupos, algumas coisas que vão acontecer lá? Sim, sim. Na verdade, pelo que eu li, vai ser a maior delegação brasileira mesmo que já teve, né? É a expectativa, né? A gente tem Itaú como patrocinador master, né? Uma marca brasileira como patrocinador master do evento. Tem vários grupos, então tem o Experience Club, tem OCLB, Oxygen, tem a Andrea Bisker, Cris Achê, tem o pessoal do Creative São Paulo, SP Cine. Só estou citando alguns dos grupos que vão, né? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, a gente vai estar em peso lá, na programação e também como delegação brasileira. Uma farra. Muito bem. E com relação às trilhas, às temáticas, queria que você falasse um pouquinho para a gente qual é a expectativa, o que acontece esse ano lá. São 25, né? Eles vão ajustando as trilhas de acordo com o interesse e a demanda. Então sempre tem uma trilha nova, uma trilha que cai. Esse ano são 25, então a gente vai falar, já me aproprio do festival. Você já faz parte, né? Afinal de contas, né? É o meu sétimo ano. Exatamente, tanto tempo participando. O festival vai falar sobre alimentação, sobre futuro, sobre tecnologia, sobre marketing, publicidade, música, filme, XR, metaverso, Web3, AI, diz alguma coisa, esportes, lazer, cultura. Estou falando algumas das 25 trilhas. Tem alguma delas que ganha maior destaque, que acaba sendo mais relevante no festival? Eles têm um peso? Tem bastante publicidade e propaganda, vai bastante gente, o XR também vai bastante gente, tech vai bastante gente.
medicina, agora tem um de economia, então acho que tem público para todos. Agora tem é impressionante, né? Porque é uma programação tão grande e muita programação paralela, né? Um pouco também como o Febrabantec, que as pessoas precisam também saber como se organizar, as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Mesmo quem vai. Então dá umas dicas aí, como é que a pessoa pode escolher, que palestra entrar, que evento ir. Claro que tem aquela história do passe, né, que você pode comprar para programação total ou para alguns, então queria que você explicasse um pouquinho para quem nos ouve e nos assiste. Resumidamente, é legal fazer um planejamento prévio, porque como a Mona comentou, tem programação acontecendo, o festival acontece em vários lugares, vários hotéis, no centro da cidade, né, de Austin. Então, por exemplo, tem um hotel, mesmo no hotel tem 500 salas acontecendo programação ao mesmo tempo. Então, assim, faz a lição de casa, senta, estuda, vê o que você quer assistir. Pode sair também do seu, né, do lugar óbvio, né? Tem tanta coisa para você explorar, para abrir a cabeça. E aí eu sempre aconselho fazer a programação plano A, plano B. E como a gente tem tanta coisa acontecendo, tá tudo bem. Você não vai conseguir assistir tudo. Então, assim, tenta colocar na sua agenda coisas que você não quer perder de jeito nenhum naquele dia. Ok? Ok. Até para baixar a ansiedade. E depois, também tenha a liberdade de mudar a sua agenda, de repente entrar num bar da programação e ver um show de música sensacional que você não estava esperando, ou encontrar na fila algumas pessoas e de repente ir para uma ativação, sabe? É legal também sair da rota. Né? Queria pegar esse gancho da ativação que você falou com relação ao formato, né? Porque a gente está acostumado com painéis, as palestras, e ali a diversidade de formato deve ser muito grande, né? Quando você fala da ativação, workshop, o que acontece, né? O que a gente pode esperar? Você vai adorar. Eu acho que você já vai estar com esse olhar, né? Você vai chegar lá e entender todos os formatos. Então tem as palestras tradicionais, tem os painéis que a gente já conhece, mas aí tem workshop, tem as mentorias, tem meetups, então são encontros de tudo que você pode imaginar. Dono de agência pequena, meetup de encontro de saúde mental, tem meetup de tudo. Então você pega uma área de interesse e vai lá encontrar com pessoas que também têm o mesmo interesse que você naquele assunto. Tem shows, como eu comentei, estreias de filmes, por exemplo, o que está agora com 11 indicações ao Oscar, o Tudo ao Mesmo Tempo, em Todo Lugar. Esse filme, onde teve a estreia internacional dele, a estreia mundial. Em Austin. South by Southwest. Então, no ano passado. Então, tem tapete vermelho também, você tem para todos os gostos. Ativações, exposições de arte. Tem uma feira de indústria mesmo, de produtos e serviços que reúne expositores do mundo todo. Tem o XR Experience, que eu adoro, que é só de conteúdo imersivo. E a questão do passe que eu falei, você pode comprar um passe para todo o festival, né, que fica livre, ou para coisas específicas, não é? Na verdade, você tem alguns passes, né? Você tem o Platinum, que todos são para o evento todo, tá? Você não consegue, eu não sei se você consegue comprar um passe para um dia, isso a gente pode dar uma checada. Acho que pelo que eu vi, não. Para o evento todo você tem instâncias, né? Você compra para tudo, ou para algumas, ou para cinema, para música, para tudo, ou para tecnologia, tem algumas. Todos servem para toda a programação, mas você tem uma entrada preferencial. Então, se você tem o Platinum, você tem uma entrada preferencial, até tem uma fila preferencial para você em todas as programações. Fila verde, que anda mais. É a fila que é a fila, né? A VIP. A VIP. Então, por exemplo, você está num conteúdo de música, quem vai entrar na frente é quem tem o passe, né? Quem tem o ingresso de música e também o pessoal do Platinum. Né? Então, se é de cinema, a mesma coisa. Mas cinema assim, e Platinum. Você só entra se sobrar lugar ou cabe também? Possível? É tudo com fila. E assim, como eu comentei, a gente vai ter um recorde, não é só de brasileiro, né? Então, se vocês têm até os hotéis no centro estão acabando, os lugares no começo do festival já. Ou seja, vai ter muita gente. Se tem muita gente, tem muita fila. Então, tem isso também para a gente contar quando você faz a programação.
Se é uma coisa muito disputada, chega antes, chega bem antes. E quem está assistindo online aqui do Brasil ou de outro lugar do mundo? Não tem fila. Mas a programação é liberada? Todo mundo... Totalmente liberada? Procura no site? Não tem. Algumas coisas vão acontecer ao vivo, outras depois vão entrar, né? Não é todo o conteúdo que você vai ter acesso. E quem vai para lá também vai ter acesso a esse conteúdo depois. Então, isso já ajuda a gente a acalmar um pouco, porque a gente vai poder assistir a programação com mais tranquilidade. E eu já estou vendo que tem muita gente que vai acompanhar o online e que também já está se reunindo para assistir junto. Bacana. Ou seja... Tem uma questão que você já citou aqui, né, ficar ansiosa de perder, a gente fala até FOMO, né, Fear of Missing. Fear of Missing, nós não vamos, para não sentir isso, eu queria comentar com você já vai falar os nomes aí, os palestrantes, os nomes mais conhecidos, mas eu queria falar um pouco de tendência de comportamento. O ano passado eu vi a Andrea Bisker falando que uma das grandes tendências que saiu, e é engraçado a gente ver isso, uma repercussão nas passagens aéreas, né, que foi a tendência do hedonismo, das pessoas quererem aproveitar mais a vida, curtir, como se a pandemia tivesse colocado um limite ali, uma fronteira de vida, que elas não tinham isso no horizonte antes. E ela disse que foi uma tendência muito forte, das pessoas falarem assim, não vou nem trabalhar, porque eu quero agora aproveitar minha vida, pessoas jovens e tudo mais. Você percebeu essa tendência também? Que outras tendências você percebeu no ano passado e que vingaram ou não vingaram? Eu concordo com a Bisker, eu acho que até o reflexo da gente estar sentindo esse movimento todo também é por conta disso esse ano. Ainda em 2022 não estava tão lotado não, porque as pessoas estavam com medo da Omicron, né? E a Omicron estava lá em plena atividade, então, né, 2022 foi um pouquinho mais tranquilo, foi um ano que não tinha muita fila. Então, quem foi pela primeira vez no ano passado falou, nossa, mas é tranquilo. Não, não vai ser assim esse ano. Bem assim. Não é bem assim. Foi o primeiro presencial depois da pandemia, né? Do ano passado. Isso. Sim, então as pessoas ainda estavam, né? Mas esse espírito que a Bisker falou, com certeza, a gente está carregando isso e acho que por isso que vai ser mais um dos motivos de ser um grande sucesso. Todo mundo quer aproveitar, todo mundo está com ânsia de aprender, de sair. Inclusive diz que tem uma abertura com a NASA, com uma apresentação da NASA, que fala um pouquinho para a gente disso. Deve ser realmente algo fenomenal, né? um grande evento. E aproveita no embalo e conta um pouco para a gente sobre os palestrantes internacionais, essa expectativa. Peguei até a cola, tá? Por favor, por favor. O que acontece? A NASA ela entra em vários momentos da programação. Esse que vocês comentaram vai ser um dos keynotes, que são também são 8 keynotes, né, são os mais importantes do festival, e eles vão falar nessa sessão do telescópio James Webb, né, mas tem outras também, tem outras sessões da NASA sobre buraco negro, depois tem uma outra astronauta poeta, ou seja, quem gosta de espaço tem bastante coisa lá. A abertura no dia 10, às 10 da manhã, eu acho que vai ser muito especial, porque vai ser a professora de Ciências da Felicidade da Yale, a Laurie Santos. Ela vai entrevistar o Simranjit Singh, eu espero ter falado certo. Vão falar sobre empatia, inclusão, justiça, e eu acho que isso já dá o tom do festival. Então, antes dessa da NASA, você vai já começar com isso, né? Olha, é a sessão que vai dar o tom, é sobre isso. Empatia. Justiça social, inclusão. Justiça e inclusão. Bacana. Então, tema forte para o festival. Para você começar o festival, eu achei uma ótima escolha. O ano passado foi a Priya Parker sobre a arte do encontro, totalmente apropriado com uma pós-pandemia, né? Então, essas sessões de abertura, elas são muito especiais. Eu vi, por exemplo, que o Sidney Klausner, que é o presidente do Einstein, estará lá também, falando também como palestrante. E aí eu fiquei me perguntando, por que será que alguém como ele, que é um médico reputado, estaria falando num festival de inovação e de arte, Simone? Porque tem também, dentro daquelas trilhas todas, tem medicina.
Então, o que eu acho interessante esse festival, que ele não é só para quem gosta de inovação, ele é para quem gosta de aprender. Ele é para quem gosta de conhecer, de estudar, de aprender com os outros, porque tem muita coisa de biologia, biomedicina. Então você tem... E na verdade tudo converge, né? Muita coisa sobre ecologia também. Mudanças climáticas. Mudanças climáticas, esse é um grande foco também esse ano. E a gente comentou aqui no início que você foi como mentora, né, há 4 anos. O que significa isso? Qual é a tua participação? Conta um pouco pra gente. Queria só emendar na pergunta da Mona, Sim. se isso é uma tendência, né? Porque a gente vê alguns grupos e várias pessoas agora também fazendo mentorias de grandes eventos. É uma tendência? Você conhece outros que fazem? Como é que você vê esse movimento? Eu acho que a mentoria é um espaço muito... A Denise está sempre pensando na parte de eventos, eu acho ótimo isso. Vou puxando a sardinha aqui para o meu lado. Mas eu acho que é assim, porque... Sabe quando você vai no evento, tem um palestrante, aí você fica lá no final querendo, né, falar oi, trocar algumas palavras com ele. Quando você tem a mentoria, você pode fazer isso, né? Então você, dentro do Salpai, você tem as especialistas das 25 trilhas disponíveis para ter essa conversa 1 a 1 com você. E você escolhe com antecedência. Então, agora, antes de liberar o RSVP, dá uma olhada, vê quem que você acha que é interessante para tá com você. E depois, quando liberam, aí sim você confirma, né, o seu horário. São 5 vagas só para cada mentor. E o que é legal é que é através da plataforma Mentorly. Então você tem acesso ao seu mentor antes, você pergunta, olha, eu estou querendo saber um pouco mais sobre isso. E o mentor consegue se preparar e aproveitar melhor os 15 minutos. Quando eu comecei, a primeira vez eu fui mentorada, o primeiro ano. E aí você não tinha esse contato anterior. Então você chegava lá em 15 minutos e tal... E quando você tem esse preparo, o mentor já chega com mais assertividade para você, né? E no caso, como que será a sua participação? Então? A minha mentoria esse ano, esse é o meu 4º ano, né? Eu já dei mentorias um pouco diversas. Esse ano eu vou explorar bastante novas formas de narrativa, mais interativas e imersivas, envolvendo áudio, realidade virtual, aumentada, mista, plataforma de metaverso, sem deixar também de lado voice tech e voice over. Então esse é um cardápio que eu ofereço e quem quiser, eu adoro ser mentora. Eu não sou só mentora lá, eu sou mentora na Women in Voice, no Rio to See, o ano passado também fui mentora. Eu acho que é uma tendência assim nos eventos. E eu gosto de ser mentora, eu gosto de ser mentorada. Eu acho que é um aprendizado contínuo. Nossa, muito legal. Já está dando assim uma água na boca, né, Denise? Um apetite assim incrível, porque é altamente inspirador, né? Eu acho que mesmo se você não consegue até assistir as palestras, só o ar que você respira, as pessoas que você vê, todo o entorno, as ativações, você já sai muito imbuído, né, da inovação, né? E também, só para completar, isso que vocês vão trazer também, vocês também vão trazer para quem está aqui acompanhando, vocês vão multiplicar o evento. Assim como vocês, outras pessoas também vão fazer isso. Então, o que é legal é essa troca. Então, quem está aqui em São Paulo, mesmo quem não vai no festival, vai acabar tendo muito contato com o festival. Você falando do tema do evento ali, são essenciais a arte e cultura para o desenvolvimento de uma sociedade justa, inclusiva e tudo mais. Eu queria trazer agora um pouquinho para a economia, e tudo isso movimenta uma economia que é importante para uma sociedade justa, inclusiva e tudo mais. Como é que você vê essa parte econômica de um evento que movimenta, como você colocou também, os hotéis já praticamente esgotados, a passagem para ir, também se alguém quiser agora já está bem alto o valor, e trazendo aqui para o nosso Brasil, patrocinadores brasileiros indo patrocinar o evento, a delegação brasileira, uma das maiores, a maior, se não de novo a maior. Enfim, como é que você vê essa movimentação econômica
de um festival desse tamanho. É um grande festival, né, para a cidade de Austin. Ele acontece primeira vez que vai acontecer esse ano em Sydney. Eu ia comentar, vai ter uma segunda versão, né, uma segunda edição, porque Austin, no Texas, acontece todo ano em março. Agora, esse ano, em setembro, na Austrália, vai acontecer pela primeira vez uma edição fora dos Estados Unidos, talvez acabe tendo em outros países, né? Acho que é um experimento, né? Então, quem está curioso aí... Todo mundo quer trazer o Salpai para a sua cidade, para o seu país. Isso é uma coisa que até todo mundo... eu quero ir lá porque eu quero trazer o festival. Todo mundo quer. Faz 37 anos... E é a primeira vez em 37 anos que eles vão abrir. Então, ele é muito característico da cidade de Austin. Eles devem ter um impacto gigantesco na cidade, né? Uma palestrante que fez muito sucesso ano passado é o Amy Webb, né, que a gente até falou dela. Por que ela fez tanto sucesso? Ela faz muito sucesso. Ela faz muito sucesso. Os brasileiros amam a Amy, mas não só eles. Porque ela é uma futurista que ela vai lá e todo ano ela apresenta o relatório super esperado de tendências lá no festival. Então ela espera para lançar lá. Então ela está de novo esse ano lá. Ela está esse ano lá, espera em filas. Vamos anotar na agenda. Mas a gente tem mais futuristas lá. Tem. Interessantes. Tem mais futuristas interessantes. Tem o Neil Redding, né, também um super querido. Tem o Ian Beecraft, que vocês conhecem também. O Ian, eu gosto que ele aproxima temas mais complexos para a gente, né? Então ele vai falar sobre metaverso, mas de um jeito muito interessante. Como é o reflexo dessa história toda de metaverso e AI para o nosso mundo físico. Ele já trouxe isso no ano passado, na palestra dele, que eu achei incrível. Ele comentou um pouco sobre ambientes que agora não são só instagramáveis, mas também que a gente tem que deixar um espaço físico para aplicar uma realidade aumentada no varejo, por exemplo. Uma janela para fora, é isso? Não, você tem que pensar, porque agora, você com a realidade aumentada, porque você está usando muito mais realidade, por exemplo, ele deu esse exemplo do varejo, mas você pode usar a realidade aumentada em várias situações. Uma operação, uma cirurgia. Sim. E aí, nesse caso que ele estava falando do varejo, não só agora a gente tem que pensar, então vamos fazer um lugar instagramável para todo mundo tirar foto aqui. Não, tem que imaginar que você vai ter que ter um espaço para você aplicar uma camada digital. Um espaço vago, um espaço vazio ali para você fazer essa aplicação. Você tem impacto. Tudo que agora, como o mundo digital e físico está cada vez mais entrelaçado, a gente vai ter mais impactos. Outra coisa que o Ian comentou que eu achei muito interessante é a coisa da moda, né? Então você está lá numa plataforma de metaverso, você tem aquelas roupas impossíveis, e ele acha que daqui a alguns anos a gente vai viver num Comic Con muito louco, porque a gente vai querer trazer aquelas roupas pra cá, com brilho, com, sei lá, todas diferentes para o nosso mundo físico. Então ele vai explorar um pouco mais com profundidade esse ano essa parte toda. E acho que a inteligência artificial generativa vai ser tema ali também, né? Vai. Agora ainda mais, e se tinha alguém que não estava preparado para falar, vai ter que falar. Exato. Porque tá todo mundo louco para ouvir mais um pouco e conhecer mais e saber até onde a gente vai Tudo chegar. que é tendência vai estar lá, né? Então tudo que vai pautar o nosso estudo, então um podcast que é legal, um livro que é legal, filme... E por falar em tendência, a gente foi um dos primeiros aqui no podcast Febraban de abordar o metaverso, né, Denise? Falamos com você, falamos com o Tadeu, falamos muito em Febrabantec. Mais anos já. E o que acontece é que agora tem gente que deu uma desacelerada no metaverso e tal. Queria ouvir tua opinião a respeito disso, você concorda? A gente já sabia que isso ia acontecer. Por quê? O que acontece? Foi aquele boom todo que a gente comentou, né? Então, outubro de 2021, o Facebook, né, virou Meta, anunciou os planos ambiciosos em relação ao metaverso. Nunca disseram que o metaverso ia surgir no ano passado, em um ano. Nunca falaram imagina, isso. Você falava numa perspectiva de 10 anos. 10 anos. E aí a gente tem muito essa coisa de tendência, né? A gente nem sabe ainda exatamente o que é metaverso. Quer dizer, a gente sabe, tem umas definições, tem do Matthew Ball, que eu acho bacana e tal. Mas... não sabe onde vai chegar. Né? A gente não sabe o que vai chegar, porque a gente está pensando hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, sobre uma coisa que vai acontecer mais para frente. A gente está preparando o caminho. A gente tem muitas tecnologias, muita coisa para acontecer ao mesmo tempo para que aquilo vingue. Não é para agora. A gente nem sabe como é que vai ser, se vai ser com óculos,
Se vai ser com uma lente, se não vai ser. Então, teve todo esse hype, e é normal dentro da curva dar essa queda, e daqui a pouquinho vai crescer como tem que crescer, com investimento e tal. Então, de novo, agora o hype é o chat GPT. Que vamos ver, é o hype, e a gente vai vivendo de hype em hype. E explica, traduz o que a Denise falou, porque muita gente não conhece, nós estamos falando de tendências, hein? Olha, acho que vai ser um dos grandes temas também do SAOPAI, que é a inteligência artificial generativa, né? Exato. Então, que escreve texto do advogado, texto do jornalista, texto da Simone, da Mona, do João, da Denise. Você viu isso? A gente não precisa fazer mais nada. Ele junta tudo, pensa um pouquinho. Compõe música. Me escreve aí algo inteligente sobre engenharia. Tá, aí só assino Mona lá depois. Cheio de viés também, enfim, né? Essa é uma outra coisa que eu também quero estudar para poder ter mais propriedade para falar. Para a gente encerrar, não sei se a Denise tem mais alguma outra pergunta, você visualiza alguma outra tendência tão forte quanto essa do metaverso, ou essa que a gente acabou de citar? Assim? A inteligência artificial, com certeza. Saúde mental. Isso é muito... A gente vê muito no festival falando sobre isso. Isso em decorrência da pandemia? Do isolamento social, das pessoas terem ficado reclusas em casa? Eu acho que sim, e já era um tema que se falava, né? Já tinha o Wellnex Expo há alguns anos, e isso já é um tema que se fala, e tá muito, né? A saúde mental, o futuro do trabalho, carros autônomos, energia limpa. Eu acho que o SAOPAI, ele reúne pessoas para conversar sobre problemas que a gente tem, como a gente pode resolvê-los, e acaba sendo um caldeirão de trocas. Na hora que a gente está conversando aqui, rapidamente, já deu uns insights, né? Então, é isso. E para mim, eu acho que o SAOPAI, ele não é um festival, ele é uma experiência que ela pode durar o ano todo. Aliás, foi bom você ter lembrado, tem muitos ecos depois, né, do festival, tem muitas reuniões, encontros, muitas pessoas falam no LinkedIn, comentam o que viram, o que ouviram, mesmo quem não foi vai poder ouvir falar e poder usufruir das tendências discutidas e tudo mais. Isso é muito legal, né? É o efeito multiplicador, a gente vai, traz, divide, e a partir disso a gente também conversa mais e se aprofunda. E é sobre isso, né? É sobre esse criar... A criatividade é muito importante para solucionar problemas. E é um encontro mesmo de pessoas que estão com vontade de transformar o mundo. São um pouco... Mas é verdade, eu acho que é isso. Pessoas que querem aprender, que querem sair da zona de conforto. Então, eu acho que o que eu me sinto muito confortável quando eu vou lá é isso. Então é legal você estar numa fila e conversar, de repente, eu conversei com um cientista da NASA numa fila uma vez, fiquei esperando uma hora uma coisa acontecer e nunca imaginei que eu ia conversar com um baita cientista da NASA por uma hora, e foi muito legal, a fila passou assim, né? Então são essas coisas que você não está esperando. Esperando que acontece. Quero te agradecer muito sua presença aqui, Simone, a gente se encontra lá. Agradecer também a Denise Perotti, gerente de eventos e da plataforma Febraban Tech. Aliás, se você estiver muito curioso para saber de tudo isso e um pouco mais do que a gente falou, procura lá, entra no febrabantech.com.br, que é a plataforma de inovação e tecnologia da Febraban, e também aguarde o nosso evento, né, Denise? Vamos dar de novo as infos. Isso, é dia 27, 28 e 29 de junho no Transamérica. É isso aí. E procure pelas letras SX, SW em todos os nossos conteúdos digitais, nas plataformas que a gente já abordou esse assunto muitas vezes. Até a próxima.